Muito boa noite. Polêmico, contestador, crítico, provocador e também contestado. O convidado do Frente a Frente de hoje é uma das personalidades mais controvertidas da cena intelectual do país. Jornalista, filósofo e escritor, é autor de afirmações fortes que incomodam muita gente em diversas áreas do conhecimento. Suas análises, principalmente sobre a área política, já lhe renderam inclusive ameaças de agressão física. Escreveu O Imbecil Coletivo, Atualidades Inculturais Brasileiras. Ministra cursos e conferências e dirige o Seminário de Filosofia da Faculdade da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente é colunista dos jornais O Globo, Zero Hora, Jornal da Tarde e da Folha de São Paulo. Esta noite nós vamos estar frente a frente com Olavo de Carvalho. Para participar dessa entrevista nós convidamos os jornalistas Osíris Marins, da Rádio Gaúcha, Rodimar Oliveira, da Agência de Notícias da Assembleia Legislativa, e Alexandre Elme, do jornal Zero Hora. E por problemas de agenda do nosso convidado, esse programa foi gravado. E assim, excepcionalmente, nós não estaremos recebendo a sua participação por telefone ou por e-mail. Olavo de Carvalho, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Podemos provocar? Faz, fica à vontade, a casa é sua. As suas posições são muito conhecidas, né? As suas análises, principalmente políticas, são muito conhecidas. Mas, por exemplo, na década de 80, o Fukuyama decretou o fim da história, tá? Com a dissolução da União Soviética, o colapso do socialismo, dizendo que realmente não existiria mais sentido na medida em que o capitalismo teria triunfado. Apesar dessa posição já ter sido criticada, vários pesquisadores, vários analistas não fazem hoje mais uma diferenciação entre esquerda e direita, né, como classicamente se fazia. No entanto, você mantém essa distinção e faz críticas bastante candentes. Uma pequena provocação. Não considera essa posição possa ser criticada e utilizada, até uma palavra que não se usa mais, démodé? Bom, eu nunca me interessei em saber se as ideias estão na moda ou não. Interessa saber se elas são verdadeiras ou falsas. Quer dizer, a gente tenta dar uma descrição adequada do estado de coisas. Se isto vai poder aparecer na revista Caras ou não, esse é outro problema. Entendeu? Então, a mim me parece que esta divisão de direita e esquerda, que o pessoal diz que acabou, ela continua perfeitamente funcional. Ela existe ainda, ela está atuante. Agora, a inexistência da divisão foi uma conversa mole inventada, né, pela direita para enganar-se a si mesmo e pela esquerda para enganar a direita. Aquele negócio de fazer de morto para assaltar o coveiro. Né? O movimento esquerdista no mundo nunca foi tão forte quanto hoje, nem tão forte, nem organizado, nem tão integrado quanto é hoje. E negar que existe um confronto entre esquerda e direita é a mesma coisa que dizer que a esquerda já venceu. Né? Não. Você considera que existe ainda. Mas se nós considerarmos que hoje nós temos muito poucos países no mundo que se dizem socialistas e esquerdistas. Temos exemplos típicos como Cuba, a grande maioria, a própria China, que teoricamente é socialista, mas que tem na prática um regime capitalista. Mas como é que funciona isso? Se fosse por esse critério, nem mesmo a Rússia do tempo de Lenin seria socialista. A primeira coisa que Lenin fez foi abrir o mercado e fomentar o capitalismo. Aqui as pessoas raciocinam muito em termos assim, de estereótipos de um pouco de almanaque. Então acho que o regime comunista é aquele que estatizou todos os meios de produção, que não existe propriedade privada, tá certo? E só isso é que deve ser chamado de comunismo. Se não tem isso, não é comunismo. Isso às vezes é fruto apenas da incultura, porque o próprio Karl Marx dizia que a propriedade privada não pode ser estatizada repentinamente, que ela deve ser absorvida, tá certo? Na propriedade estatal, lentamente, num processo que, segundo ele, pode durar muitas e muitas gerações e que isso deve ser feito através do imposto de renda progressiva. Tá certo? Então, na verdade, se você pensar bem, comunismo, socialismo não existe. Existe apenas uma eterna transição para o socialismo. Quer dizer, é um regime que é capitalista e que vai se aproximando do socialismo sem nunca chegar. Como em matemática, em geometria, o que chamam assíntota, né? Aquela curva que vai, a curva vai aproximando do lugar, mas como ela é curva, não chega nunca, tá entendendo? Então, o verdadeiro socialismo é apenas a transição para o socialismo. Onde existe isto,
deve-se aceitar, então, que é um regime socialista. O socialismo consiste na transição para ele mesmo, embora essa transição jamais chegue ao objetivo. Então, o Brasil é nitidamente um país socialista, porque nós estamos declaradamente numa transição. Essa transição não implica restrição direta da atividade de economia privada. Ao contrário, você pode ter até um fomento à economia privada, contanto que ela esteja colocada rigidamente sob o controle do Estado, tá certo? E esteja, vamos dizer, sendo praticado como uma espécie de concessão generosa que o Estado faz ao empresariado, à custa de sugá-lo com impostos e de estrangulá-lo com legislações restritivas de tudo quanto é maneira, e também de colocá-lo numa situação moralmente constrangedora através da contínua doutrinação anticapitalista, que mostra mais ou menos o empresário como um criminoso tolerado, criminoso tolerável, né? Nesse sentido, eu vi uma entrevista sua essa semana, durante o Fórum da Liberdade. O senhor tem sido um crítico bastante ácido do PT, mas, surpreendentemente, eu vi a sua entrevista dizendo que o problema do Brasil não é o PT. Qual seria o problema maior? Não, o problema do Brasil não é o PT. O problema do Brasil é um órgão chamado Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é a denominação inócua que os seus fundadores, que foram Lula e Fidel Castro, deram à coordenação estratégica do movimento comunista no continente. O Foro de São Paulo se reúne mais ou menos uma vez por ano. Quer dizer, mais ou menos que em 15 anos ele teve, parece, 12 reuniões, né, com centenas de representantes e discutem entre si as perspectivas da esquerda no momento, a conjuntura, e tomam uma série de resoluções. Essas resoluções, então, orientam 80 e tantas organizações esquerdistas no continente. Dessas organizações, algumas são partidos legais, como o próprio PT, o PDT, o PPS, etc. E outras são organizações criminosas, como as Farc, né, que são narcotraficantes, ou o MIR chileno, que é o dono da indústria dos sequestros. E tudo isso, quer dizer, organizações legais e ilegais, numa promiscuidade absolutamente vergonhosa, estão decidindo uma estratégia continental há 15 anos, e ninguém no Brasil sabe disso. Isso sob o guarda-chuva do Fórum. Como é? Isso sob um guarda-chuva do Fórum. O Foro de São Paulo, a organização chama-se Foro de São Paulo. Eles deram um nome politicamente inócuo. Era como se fosse, sei lá, Clube do Bolinha, entendeu? E também coordena esses movimentos, esses governos da Venezuela, Equador, onde hoje começam a pipocar essas crises políticas? Todo mundo participa disso. Quer dizer, o Foro de São Paulo, ele é uma espécie de Assembleia Geral da esquerda latino-americana. Mas com um poder decisório, porque emite resoluções. Quer dizer, no fim das reuniões, emite resoluções. Essas resoluções, então, orientam essas 80 e tantas organizações. Agora, como é possível que um órgão deste tamanho, tá certo, que tem, vamos dizer, uma autoridade sobre tantos partidos, permaneça praticamente desconhecido da população? É a situação política mais anormal que eu vi na minha vida. É uma crítica à imprensa? Ah, certamente. Não está proibido falar disso. Não existe censura oficial. Tá certo? Também autocensura não seria certo dizer, porque a autocensura subentende uma situação de medo. Quer dizer, não é por medo que as pessoas estão se omitindo. Elas estão se omitindo porque são cúmplices, porque não querem melar a imagem da esquerda latino-americana. Querem fazer de conta que está tudo bem. Isto tudo é por uma espécie de covardia intelectual que a classe jornalística deve à sua formação. A classe jornalística atual se forma sob o comando, sob a inspiração, sob o guruzado da intelectualidade esquerdista dos anos 60, que inclui o próprio FHC, Zé Arthur Janotti, Marlena Chauí, Emir Sader, essa gente, toda essa corriola, né, para mim são palhaços todos eles, né? Intelectualmente são absolutamente pessoas desprezíveis, todos eles sem exceção, mas politicamente tiveram uma influência muito grande sobre a formação da minha geração e das gerações subsequentes. O jornalista, então, não ousa desafiar a autoridade espiritual dos seus gurus e continua, então, né, evitando qualquer coisa que possa macular a imagem, não do PT, mas da esquerda em geral.